Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, neste espaço para falar exclusivamente sobre as questões da política. Hoje a gente vai focar a Assembleia Legislativa, que nesse momento tem 2 presidentes. O presidente que tem o mandato até o final do ano, Hélio de Souza, e um presidente eleito, um novo presidente, que vai assumir apenas no mês de fevereiro do ano que vem, mas a eleição já aconteceu por uma antecipação. Em consequência, entenderam eles, por conta da eleição que vai acontecer, a eleição municipal, no mês de outubro. Coincidiria com a eleição na Assembleia, então entenderam que seria melhor antecipar essa eleição. Por conta disso, nessa semana já foi escolhido o presidente que vai ocupar o cargo a partir de fevereiro do ano que vem, que é o deputado estadual José Witt, do PSDB. Tudo bem, deputado? Deputado presidente, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, é um prazer falar com você, retornar. Já tinha tempo que eu não estava aqui, estou com saudade. Boa noite, Rafael. É um prazer também tê-lo aqui dividindo essa bancada. Rafael Vasconcelos, que é o nosso repórter, nosso companheiro, que cobre a Assembleia. A gente comentava aqui, aliás, até você mesmo falou, né, Rafael, que você vai mais à Assembleia do que muitos deputados que lá estão. Não é isso? Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite, deputado. É isso aí, né? Lamentavelmente, poucos são aqueles deputados que são assíduos na Assembleia Legislativa, e eu, por meio do programa Paulo Berengues, a gente está lá sempre, terça, quarta e quinta, religiosamente. Mais do que muitos deputados. E aí você já dá gancho para daqui a pouco a gente fazer pergunta para o futuro presidente da Assembleia, ele que está eleito nesse momento, para saber o que ele vai fazer, né? Para que os deputados compareçam à Assembleia e trabalhem, porque só comparecer também, marcar frequência e sumir não adianta nada. Daqui a pouco a gente tem muita coisa para ouvir do deputado José Witt. Fique ligado. Tudo bem, programa de hoje recebendo o deputado estadual José Witt, que foi eleito essa semana presidente da Assembleia Legislativa, mas só para exercer o cargo no biênio 2017-2018. Rafael Vasconcelos também está aqui conosco. E Rafael, que cobriu a eleição do presidente durante essa semana e traz informações de bastidores e muitas opiniões sobre essa eleição. Veja. Com o plenário cheio, sem polêmica e grandes discussões, os deputados elegeram a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa, que vai assumir o comando da casa apenas no biênio 2017 e 2018, já que o pleito eleitoral, que aconteceria em outubro, foi antecipado. Foram eleitos na chapa única, para presidente José Witt, do PSDB. Primeiro vice, Mané de Oliveira, também do PSDB. Segundo vice, Henrique Arantes, do PTB. Primeiro secretário, Hélio de Souza, do PSDB. Segundo secretário, Bruno Peixoto, do PMDB. Terceiro secretário, Lincoln TJ, do PSD. E quarto secretário, Humberto Aidar, do PT. O presidente eleito ficou emocionado com a vitória. Me emociona muito porque nessa jornada perdi meu pai. E queria muito que ele pudesse estar aqui, que era um sonho não só meu, da família, mas eu tenho certeza que ele está lá de cima torcendo e está, sem dúvida nenhuma, muito feliz por este momento. O deputado Mané de Oliveira, do PSDB, que foi eleito o primeiro vice-presidente, revelou que esse será o seu último mandato como parlamentar. Eu estou encerrando, é meu último mandato, né? Não vou mais ser político. É um prêmio, entendeu? Vai ser uma marca na minha vida como político. Outros deputados falaram sobre a nova composição da mesa diretora. Fico feliz de ter sido indicado pela bancada e de ter, evidentemente, sido aceito pelos pares. José Witt é uma esperança nova, é uma liderança nova, uma pessoa séria, competente, que fez um trabalho muito importante aqui na casa, conquistou o respeito não só da situação, mas também da oposição. Eu não tenho dúvida nenhuma que será um grande presidente. A casa escolheu o melhor, a Assembleia, o melhor nome, esse que tem um bom senso, preparado.
Até a oposição reconhece os méritos que o senhor tem, deputado. E eu gostaria de fazer um registro aqui também, bastante pessoal, da satisfação que eu tive em ver esse reconhecimento em torno do seu nome. O senhor foi eleito por unanimidade, não é isso? Dos deputados, foram 37 deputados presentes. Perfeito. O senhor foi eleito por unanimidade. Esse discurso que o senhor fez também reconhecendo a importância do seu pai, porque aquela história, o senhor, a gente acaba herdando, não apenas, né, o gene, mas a gente acaba herdando o caráter também. E o senhor traz muito isso da sua família, em especial do seu pai. E eu digo mais uma vez aqui, fiquei muito satisfeito porque a Assembleia Legislativa vai ter, já tem o deputado Hélio de Souza também, uma grande pessoa, mas a Assembleia vai ter a partir do ano que vem um grande presidente, na minha opinião, em todos os sentidos. Eu fico feliz por isso e cumprimento o senhor. Parabéns. Obrigado, Paulo. Você sabe que eu te confessei ali atrás, você foi fundamental nessa minha caminhada, porque você sempre me abriu muitos espaços no seu programa. Você me aconselhou em muitos momentos também que eu passei por alguns obstáculos. Então, dada essa amizade, esse respeito que eu tenho por você também, não tenha dúvida que você foi fundamental nessa caminhada. Permita-me discordar, ilustre deputado, mas tudo que o senhor tem se deve, como eu disse, ao seu caráter, aquilo que o senhor trouxe do berço, aquilo que o senhor trouxe de casa. Né? Se não fosse isso, o senhor não estaria onde está, não é, Rafael? Sem dúvida. E você que acompanha a Assembleia em todas as sessões, você acompanha também esse trabalho sério que o deputado José Witt sempre fez e com certeza vai fazer como presidente da casa. Todos têm na figura do deputado José Witt, uma pessoa séria, ficha limpa. E é disso que a política precisa. Tem muita gente descrente, muita gente que não quer saber de ouvir falar de política. Mas eu discordo completamente, Paulo. Eu acho que as pessoas boas precisam estar na política. Porque se as pessoas boas não estiverem na política, só ficarão as ruins. E ficando as ruins, vai piorar muito para a população. É verdade. Aquilo que eu digo também em relação ao próprio telespectador, que muitas vezes fala, eu não gosto de política, tem que gostar e tem pelo menos que acompanhar a política para saber quem é sério e quem não é sério. Se você não acompanhar, não adianta nada você chegar no dia da eleição, depositar o seu voto na urna e depois dizer, não tem político que presta. Tem sim, aqui está um deles, uma dessas honrosas exceções. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Bom, vamos lá. O senhor assume em fevereiro, dia 1º de fevereiro de 2017. 1º de fevereiro, exatamente. Daqui até lá, o que é que o senhor vai fazer para preparar, não apenas a posse sua, mas para preparar uma nova gestão, porque o senhor vem com o ar também da juventude. O senhor tem 39 anos. O senhor é jovem. O que é que, com a sua juventude, mas ao mesmo tempo com a sua experiência, já num segundo mandato, e com a sua experiência também como empresário que o senhor o que o senhor vai trazer, o que o senhor vai levar de novo para a Assembleia? Bom, Paulo, a importância dessa antecipação, ela se deu justamente por esse fato. Eu terei 6 meses para conhecer novas experiências que foram exitosas em algumas assembleias, em outras unidades da federação. Terei a oportunidade de me aprofundar na administração que lá está. O doutor Hélio tem uma relação muito próxima a mim, de muita confiança. Vai ser uma transição tranquila, né? Absolutamente tranquila. Nós temos que reconhecer grandes passos que foram dados pela gestão e pela atual mesa diretora, comandada pelo doutor Hélio de Souza, e continuar fazendo com que esses projetos que ele com muita dificuldade implantou, porque nós tínhamos que mudar uma cultura, mudar um pensamento que existia já de algumas décadas na Assembleia. Isso não foi fácil. Então, com essa mudança de cultura, nós devemos dar continuidade a esses programas que lá estão. Obviamente, implantarei a minha forma de administrar, com a experiência que eu venho da iniciativa privada e, como eu disse, buscar conhecer novas assembleias, projetos que deram certo em outros locais, tentarmos implantar aqui também. O senhor vai visitar o quê? Assembleia de onde, por exemplo? São Paulo? A primeira de São Paulo, inclusive, já na semana que vem. Longe, né? Lá não está nem bom. Acho que se brincar não vão deixar nem entrar lá, né? Porque o Rio está totalmente parado. Mas São Paulo eu já estou indo na semana que vem. Vou a Santa Catarina, vou ao Pernambuco também, que nós temos referência que lá tem também
uma boa gestão, e vamos para o Mato Grosso também conhecer. Então, fazendo essa mescla para trazer algo que seja diferente e, obviamente, darmos um toque da nossa forma de administrar. O senhor não acha que a Assembleia Legislativa hoje precisa essencialmente da população participando efetivamente nas galerias? Verdade. Não de alguns segmentos que às vezes tem alguma votação, se mobilizam para participarem na Assembleia Legislativa, para deixar de ser um peso morto que durante muito tempo foi e acaba sendo também de alguma forma? Seria fundamental, Rafael. Nós gostaríamos sempre de ter lá na nossa galeria pessoas, cidadãos, nos dando mais opiniões, trazendo ideias. Eu acho que isso aí aproximar é uma dos meus grandes desafios que eu vou tentar, aproximar mais a população da própria Assembleia Legislativa. Acredito eu que um dos passos que será também primordial nesse processo vai ser a TV aberta. Conseguindo a TV aberta, eu acredito que nós teremos um canal mais direto também com a população. Pelo menos esse é a nossa expectativa e o nosso grande anseio. A participação popular ela é fundamental para que objetivos sejam alcançados. Nós já vimos muitos projetos serem exitosos com a participação popular, porém também vimos muitos projetos serem recuados através também da participação popular. Não só de segmentos, porque segmento vai defender, né, a sua... Tem os interesses próprios, pessoal ali naquele momento. Né? Exatamente. As pessoas têm que participar. Eu sempre falo isso também nos programas, que na Câmara, por exemplo, de vereadores, embora também seja bastante reduzida, mas existe uma presença maior, né, de pessoas nas galerias. Ao contrário da Assembleia, onde a gente não vê ninguém, a não ser, excepcionalmente, como você disse, em casos esporádicos de votação que interessam aquelas categorias. Agora, a população... Não sei também, viu, Paulo? A questão, às vezes, do horário da sessão é muito complexo para a população que está ali no dia a dia, né? Você vai para lá 2 horas da tarde, 3 horas, é meio do dia. Então, às vezes, nós já tentamos, alguns defendem a ideia de trazer as sessões também para a parte da manhã, porém teria o problema com a Câmara de Goiânia. Para chocar os horários ficaria mais complicado também. O senhor pensa em mudar esse horário, não? Não, na minha opinião, eu defenderia, mas hoje eu entendo que essa coincidência com a Câmara Municipal que inviabiliza esse projeto. Mas eu acredito que todos, a grande maioria dos parlamentares gostariam que as sessões fossem pela manhã, mas entendemos a inviabilidade devido a esse choque. O senhor vai acabar com essa folga, né, dos deputados que a gente vê, por exemplo, o feriado recente que teve agora, 2 feriados na semana. Quer dizer, a Assembleia nem trabalhou. Na semana anterior, por conta do feriado na semana seguinte, a Assembleia antecipou para a parte da manhã a sessão, né, da quinta-feira para já ir embora correndo. Quer dizer, o feriado era na semana seguinte, mas o pessoal fica com o pezinho na estrada já o tempo todo. O grande problema não é nem só os feriados, Paulo. O problema maior é fora os feriados. Nós gostaríamos de trabalhar até mais. Agora, o problema é esse. Nós tivemos, e o Rafael acompanhou, nós tivemos um grande feriado. Posteriormente, na semana seguinte, nós não tivemos que finalizar a sessão mais cedo por falta de quórum. Quer dizer, então, não bastou apenas a semana do feriado, mas na semana anterior e na posterior também, o pessoal matou serviço. Esse é o grande desafio que nós temos. E aí, o doutor Hélio quer implantar a questão do corte de salário para aqueles que são faltosos, e eu até defendi contrariamente ainda nessa posição, porque entendo que nós temos que ter uma mudança de postura, uma mudança comportamental dos parlamentares que lá está. Eu não acredito que apenas o corte de salário vão fazer com que eles estejam em plenário. Eu acho que uma mudança comportamental. Aí o que eu digo? A participação popular era fundamental. A cobrança do povo. A cobrança do povo para aqueles que lá estão. Vai abrir um canal para isso, além das galerias? Sem dúvida. Esse é um projeto que nós temos, e nós vamos trabalhar a mudança regimental, que nós já estamos trabalhando para mudar o regimento da casa, encontrar um mecanismo para que a gente possa dar mais visibilidade à população de saber aqueles parlamentares que estão em plenário ou não, porque muitas das vezes o parlamentar está na casa, porém não está no plenário. Não adianta também estar no plenário e não fazer nada, né? Porque tem deputados ali, Rafael, me diga você que está lá cobrindo, né, todos os dias para os nossos programas, parlamentares vão
batem ponto ali e tal, marcam presença e depois... Exatamente, vão ali para o Salão Nobre, vão atender outras pessoas. E a justificativa deles, Paulo, o deputado sabe, é sempre a mesma, Paulo. Olha, o trabalho parlamentar não é apenas em plenário, mas as sessões plenárias, elas acontecem apenas 3 vezes por semana, durante 2, 3 horas. Então, aquele momento deveria ser sagrado. É tão difícil ser deputado, é tão difícil... um voto hoje é muito caro, é muito custoso, é muito complicado, Paulo. E aí você imagina, o deputado é eleito, ele faz o mais difícil, mas quando é para participar, acaba não participando. O que a gente vê de deputado improdutivo hoje é uma grandeza, infelizmente. Você diria que você conhece todos os 41 deputados de lá? Paulo, eu até conheço por nome todos os 41. Por visual, dá para esquecer de muitos. E na eleição do deputado José Witt, eu conheci a voz de alguns deputados pela primeira vez. Porque foram obrigados a ouvir a voz. A votar. Exatamente. Paulo, o Rafael traduziu bem. Nós temos uma atividade que ela não se restringe ao plenário. Até, na verdade, a nossa maior atividade é fora, muitas vezes, daquele plenário. Porém, eu sempre bato nessa tecla. Nós temos apenas 2, 3 horas para estarmos ali presentes. E seria fundamental, e é fundamental, estarmos naquele momento dentro do plenário. Até porque são projetos que muitas das vezes você está votando, você não está sabendo o que você está votando. Opa, chamou, vou votar e tal, e você não sabe. Então, quer dizer, isso é ruim. Isso é uma imagem que a gente acaba passando, que não... que causa estranheza para a própria sociedade. Claro, né? Sociedade que tem que bater ponto às 8, trabalhar até meio-dia, correr para o almoço, voltar para trabalhar das 2 às 6, sem sair do serviço. Mas aqui eu faço uma defesa da minha classe. Nós trabalhamos muito. O parlamentar, muitas das vezes, ele não passa finais de semana com a família, ele está na estrada, está no trecho, está andando. Não é possível que nessas 2 horas das sessões, que são apenas 3 por semana, que não estejam presentes. Perfeitamente. É isso que eu ia falar, Paulo, deputado. São 6 horas ou 9 horas no máximo por semana em plenário. Então, assim, o deputado ele precisa se programar. É vergonhoso. E isso é ruim porque é o seguinte, nós temos parlamentares extremamente participativos. Nós temos deputados que estão muito... e vivem efetivamente o plenário, a tribuna, nós temos. Esses são mais os da oposição, né? Aí o que acontece? Nós temos na base também muitos que são tribuneiros bons. Aí o que nós fazemos? Poucos estão pagando por muitos, porque aqueles que estão ali acabam recebendo também a crítica que vem por falta da presença deles em plenário. Deputado, eu gostaria de saber um pouco sobre os bastidores dessa eleição do senhor. O senhor disputou essa presidência com o seu colega, deputado Francisco de Oliveira, que também é do PSDB. Sim. Como foi essa disputa? Foi leal, limpa, tranquila? Como foi? Olha, não, Paulo, foi. Nós sabíamos que estávamos enfrentando um adversário que já foi 3 vezes presidente da Câmara de Goiânia, né? Tem uma experiência muito maior na política do que eu, sabe como ninguém também articular, mas nós temos uma diferença que eu vejo que ela é nítida. A minha forma de articular ela é mais na calada. Eu acredito ser um bom articulador, mas eu faço, talvez dessa maneira. O Francisco já é bem ostensivo, mas nós tivemos uma disputa leal. Eu não posso aqui dizer que ele usou métodos baixos para tentar me minar. Na verdade, eu acho que ele antecipou muito o processo, foi um processo que foi antecipado. Para mim, foi difícil porque, exercendo a liderança de governo, você ir para uma disputa, eu criaria um clima muito ruim, nós separaríamos grupos e muitas das vezes projetos importantes do governo eu teria dificuldade de tramitar tanto na oposição quanto na minha própria base. Então eu tive que retardar muito. Isso quase que me deixou numa situação de que a hora que eu fosse entrar, o boi tinha ido com a corda. Então, contei com grandes companheiros, amigos que lá me blindaram, para que tivéssemos um grupo que foi muito firme e, claro, culminou na desistência da candidatura do Francisco e a consequente
hipoteca de apoio à nossa candidatura. Para a gente encerrar o bloco, mas para encerrar o assunto também, claro que pesou a sua personalidade, o seu trabalho, o seu caráter e tudo mais. Mas, governador Marconi Perillo, que peso teve nessa eleição? Teve um peso forte, teve um peso grande porque o governador entende que 2 candidatos sendo do partido dele, um partido que tem hoje 30 e poucos % de vagas na casa, porque são 11 parlamentares. Essa disputa não poderia trazer sequelas e muito menos abrir um espaço maior do que a oposição já tem na casa, porque também são 11 deputados que teriam peso, ou seja, deputados apenas da oposição, os 11, mais do que aquilo que tem o PSDB, já daria eleição, dariam 22 parlamentares. Então, o peso do PSDB era muito forte. Tá, o senhor falou uma palavrinha aí que me dá gancho para fazer uma pergunta no próximo bloco. Claro. Sequela. Fique ligado, a gente volta já. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual José Witt, que é do PSDB, e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para o próximo biênio, 2017-2018. Também está aqui o Rafael Vasconcelos, jornalista, que cobre a Assembleia, conhece bastante o trabalho dos senhores lá. O senhor falou no final do bloco anterior uma palavrinha mágica ali, né? Sequelas, evitar que ficassem sequelas. Ficaram sequelas junto à base, porque pelo menos 3 deputados da base, Cimeison Silveira, Diego Sorgato e Virmontes Cruvinel, não participaram da votação, usaram o pretexto de que estariam indo a Caldas Novas a um evento, durante o qual, inclusive, eles pretendiam até conversar com o governador Marconi Perillo para manifestar a insatisfação por não fazer parte da mesa diretora. Isso é uma sequela? Como resolver? Eu acho que sim. Eu acho que eles ficaram insatisfeitos. Nós já tivemos uma conversa, inclusive, pós-eleição ontem, esclarecemos alguns pontos, mas eu vou trabalhar para diminuir esse desgaste que ficou, trabalhando nos espaços que ainda tem na casa, comissões importantes que não foram definidas, que acredito eu que poderá, talvez, sanar essa pequena insatisfação que surgiu com esse bloco. É um jogo normal, o senhor diria, ou teve alguma coisa a mais? Eu vejo que eu não faria o jogo que eles fizeram, eu acho que foi ruim. Não é não votando numa eleição para a presidência que eles vão conseguir alcançar talvez os espaços que eles estão almejando. Eu teria usado de outras maneiras, porém eu respeito, entendo, para mim não muda nada, a mesma tratativa que eu sempre tive com eles continuarei tendo, apenas acho que foi uma estratégia errada que eles utilizaram. Se Francisco Oliveira tivesse levado a candidatura até o fim, o senhor imagina qual seria o resultado, quantos votos o senhor teria, quantos votos ele teria, seria algo equilibrado ou não? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que seria uma disputa equilibrada. Acredito eu que ganharia nos votos. Nós nos preparamos, inclusive, para os votos. A mesa diretora que foi estabelecida foi justamente em cima, muito mais de apoios que eu tive lá atrás do que propriamente divisão de espaço partidário proporcional da casa. Sempre disse isso. E também para esse grupo que manifestou insatisfação, eu disse, olha, eu não posso aqui hoje deixar de ter na mesa pessoas não só da minha confiança, mas que lá atrás acreditaram no meu projeto, para depois que houve um consenso, tirar essas pessoas e colocar aqueles que estavam chegando no projeto já no final do jogo. Que foi o caso desses 3 deputados que estavam apoiando a candidatura de Francisco. Eles sempre me deixaram claro que não apoiavam a candidatura do Francisco, mas na verdade o nome deles estava no cálculo do Francisco dos votos que ele tinha. Então, e também nunca vieram até mim e hipotecaram o apoio. Se não hipotecaram o apoio a mim, e não desmentiram que poderiam estar nas contas de Francisco, é porque estavam lá. Exatamente. Com Francisco, ficou alguma sequela? Não, em absoluto. Nenhuma. Isso eu posso dizer com maior clareza. Nós tivemos até o final a maior lisura nesse processo. Após ele ter a desistência, ele até me pediu um tempo para que ele fosse anunciar, porque ele queria justamente tratar algumas coisas com o próprio governador. Eu respeitei até esse momento. De certa forma foi bom, nós polarizamos a nossa eleição em 2 nomes, evitou que outros nomes pudessem surgir, de forma que
no final acabou tudo bem e hoje nós temos uma relação muito cordial. Ele está pleiteando também um dos nomes a me suceder na liderança. Ele está trabalhando para isso. Agora, é claro que isso é uma decisão de fórum íntimo do governador. Rafael Vasconcelos falou também com parlamentares lá na casa sobre essa questão, não é? de sucessão, de assumir a liderança do governo, não é isso, Rafael? Exatamente. 3 nomes têm esse desejo, né? O desejo de sucederem José Witt na liderança do governo. Vamos conferir então essa reportagem do Rafael. Com a vitória de José Witt para a presidência da Assembleia, os parlamentares já estão de olho na vaga de líder do governo, que a partir do ano que vem, ou mesmo antes, terá que ser ocupada por outro deputado. 3 nomes disputam a vaga. Thales Barreto, do PSDB, diz que está à disposição do governador. Sempre fui um grande defensor do governo na tribuna, aqui na casa, e caso o governador entenda que eu possa cumprir essa missão, para mim seria uma honra muito grande, para mim seria uma satisfação muito grande. Francisco Oliveira, também do PSDB e que pretendia ser o presidente da casa, não esconde que pode assumir a liderança. Olha, esse convite ele tem que partir do próprio governador e eu tenho certeza que o governador vai fazer o melhor para casa. Isso foi negociado? Nós conversamos com o governador sobre todas as ações aqui dentro da casa. O deputado Santana Gomes, do PSL, também pretende ser o líder do governo. Eu me preparei, eu vejo hoje que eu estaria pronto. É uma missão. Você ser deputado é um deputado do povo. E o líder do governo é uma missão, é um trabalho árduo, mas eu estarei pronto. Se o governador precisar de mim, eu toparia mais essa missão. Aí são 3, né? 3 nomes ligados ao governador, né? O senhor arriscaria um palpite? Difícil. Eu não arriscaria. Eu diria que está realmente estar mais entre o deputado Francisco de Oliveira e o deputado Thales Barreto. O deputado Thales ocupa uma comissão extremamente importante na casa, já há algum tempo almeja ser líder. Nós tivemos uma relação muito próxima, de muita confiança, de liderança com o presidente da comissão. E o Francisco, pelo histórico que ele tem de secretário, de amizade com o próprio governador, enfim, o governador vai ter algumas noites aí em claro para ver o que vai ser melhor. Pois agora, o senhor é o atual líder do governo. Sim. O senhor fica até quando? Paulo, eu entreguei a liderança para o governador, disse que ele ficaria à vontade porque às vezes ficaria uma situação difícil, eu como presidente eleito, estar na liderança, pudesse, enfim, o governador me pediu que eu permanecesse. Até o final desse ano? Ele me pediu que permanecesse até o final deste ano. Então para deixar claro, essa disputa aí é para a liderança a partir do ano que vem? A partir do ano que vem. O que você sentiu lá, Rafael? Paulo, eu acredito que o Thales é favorito, né? Conversando nos bastidores com os outros parlamentares, isso é claro, até porque o Thales defende mais o governo, usa mais a tribuna, né? Santana também usa. Santana também usa bastante. Santana, aliás, é até mais incisivo. Mas o Thales, né? Barreto é do PSDB, é do mesmo partido do governador, né? Tem mais credibilidade que o Santana, embora o Santana também exerça um papel importante na Assembleia Legislativa. Eu acredito que o Thales seja favorito se eu puder arriscar um palpite. Se esse palpite for correto, quer dizer, Francisco de Oliveira terá uma segunda derrota, então. Quer dizer, a segunda pretensão dele não será atendida. Seria isso? Paulo, eu acho que tem alguns pontos para deixar que é muito importante em relação à liderança. O trâmite que você vai ter com todos os parlamentares, você precisa ter um trâmite não só na base, mas precisa ter a confiança em um trâmite da oposição. Porque isso já exclui Santana. Isso. O Santana ele tem vários embates porque ele tem mais um embate duros. Duro com a oposição. Quer dizer, com a oposição teria dificuldade de conduzir alguns processos. Exatamente. Esse é o ponto que eu vejo em desfavor do deputado Santana. Apesar de reconhecer que tem muita experiência, conhece de política, mas isso teria dificuldade. E defende duramente também, né, o governo. Intransigente defensor do governo. É um cão de guarda que o governo tem lá dentro da Assembleia Legislativa. Então, e a outra... E ele não só late, mas ele morde também. Exatamente. E tem um detalhe agora, eu acho, o governador conhece muito mais do que nós, sabe, com certeza ele já tem na cabeça
qual a costura que ele vai fazer, mas eu tenho convicção que ele vai ouvir boa parte da sua base para tomar essa decisão, porque se você vai ter um líder, os liderados têm que aquecer aquele líder, porque senão ele vai ter muita dificuldade. Os liderados têm que ter uma confiança extrema naquele que é o líder para tomada de decisões, para, enfim, entabular projetos que são importantes para o governo. Muito bem. Rafael conversou também com o atual presidente Hélio de Souza. Sim, Paulo, ele fala sobre aquilo que ele vai fazer nesses 7 meses que restam e como é, de certa forma também, ficar à sombra de um presidente eleito. 7 não, já são 6, né? Serão 6, né? Já 6 meses, né? 6 até menos um pouco, né? Mas porque o doutor Hélio trabalha muito, então ele tem esse mês que é de recesso, ele trabalha, então ele vai continuar. Doutor Hélio só vai trabalhar em julho, doutor Hélio? Vai trabalhar em janeiro também? Vamos ver o que ele diz para o Rafael. Mesmo restando mais de 7 meses como presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza já vive um clima de despedida, já que a partir do ano que vem o presidente eleito, José Witt, assume o comando da casa. Apesar disso, ele afirma que muita coisa ainda será feita. Nós temos ainda todo o segundo semestre, ou seja, toda a segunda sessão legislativa de 2006 para trabalhar. E, logicamente, que vamos fazer e manter a nossa mesma disciplina, o nosso mesmo compromisso de que possamos dar credibilidade para a Assembleia Legislativa. Hélio de Souza terá um novo desafio a partir do ano que vem. Ele foi eleito o primeiro secretário da mesa diretora. O deputado Zé Witt solicitou para que eu ficasse junto com ele e os demais deputados manifestaram no sentido que eu fosse, então, o primeiro secretário, e será um prazer compartilhar esse momento. Deputados de situação e oposição elogiam o trabalho de Hélio de Souza como presidente da Assembleia. O legado do doutor Hélio é o esforço que ele fez para melhorar a imagem da Assembleia Legislativa e acredito que ele conseguiu dar vários passos. O deputado Hélio de Souza teve um papel importante no sentido de organizar os serviços da casa, mas especialmente no desempenho da casa, na aprovação de projetos de leis importantes. Muito bem, interessante, né? O telespectador deve estar até meio curioso. Que história é essa, né, de Assembleia ter 2 presidentes? Explicar mais uma vez, de repente, para quem começou a assistir o programa só agora, não pegou o início do programa, antecipou-se a eleição por conta da coincidência dessa eleição com a eleição municipal. Os senhores entenderam que seria melhor fazer essa eleição agora. Então, a Assembleia Legislativa tem esse presidente, que é o Hélio de Souza, que vai até o final de janeiro, e a partir do dia 1º de fevereiro assume José Witt. Nada de estranho, né? Até porque isso tem sido muito comum, né? Se afinal de contas nós temos 2 papas, temos 2 presidentes, por que não ter 2 presidentes da República, né? Por que não ter 2 presidentes da Assembleia? É verdade, mas na verdade eu serei presidente apenas a partir de fevereiro. O deputado Hélio de Souza vai continuar trabalhando normalmente, eu continuarei fazendo o meu papel de líder do governo na casa, enfim, nós não temos problema nenhum com isso. Pela nossa relação de confiança, pela nossa relação de proximidade, isso não vai ser problema algum. Obviamente, muito melhor para nós, porque já estancamos um processo que até lá na frente seria difícil, dado a antecipação que na época o Francisco trouxe para as eleições, isso seria difícil aguentar até outubro. E as coincidências com as eleições municipais, que foi o principal motivo para a gente tomar essa decisão antes. Fala-se muito na mudança do regimento interno da Assembleia Legislativa. Qual projeto o senhor tem? Quais são os principais pontos que precisam ser mudados? Eu quero trabalhar no regimento, Rafael. A principal abordagem que eu quero trazer ao regimento é justamente encontrar um mecanismo que a gente possa dar aos parlamentares maior presença. Nós não podemos deixar também que essa questão regimental, muitos da oposição querem implantar vários sistemas, por exemplo, querem tirar algumas prerrogativas do líder do governo. Eu estou de passagem como liderança, mas amanhã pode ser alguém da oposição que vai chegar a ser líder na casa. Por exemplo, eles defendem que o líder não tem a última vista do projeto. Agora, ficaria irracional o governo mandar um projeto para casa, as pessoas trabalharem o projeto, pedirem vistas, apresentarem emendas e o líder não ter essa última prerrogativa. Quer dizer, vou deixar para a oposição opinar num projeto do governo, nenhum projeto vai sair de lá como entrou, quer dizer, seria irracional. Então nós temos que ter muito cuidado, avaliar cada ponto, os deputados estão estabelecendo as suas sugestões e uma comissão de procuradores
e 2 parlamentares farão a abordagem final e submeterão ao plenário. Vejo eu que nós também não podemos e devemos abrir mais, isso é uma ideia que eu tenho, de abrir um pouco mais para que os deputados possam ter mais voz. Hoje, alguns deputados que são de partidos únicos praticamente só têm voz na Assembleia se os partidos maiores abrirem mão dessas prerrogativas. Eu não acho isso que seja tão justo. Então, trabalhar para que isso possa ser sanado. Tá bem, a gente vai para mais um intervalo e já volta. Fique ligado. Tudo bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual José Witt, que é do PSDB, ele que foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2017-2018. Portanto, só toma posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem. Está aqui também Rafael Vasconcelos, jornalista, né, faz parte da nossa equipe também e que vive bem o ambiente da Assembleia. Mas antes de voltar a falar da Assembleia, vamos falar de um outro fato que aconteceu nesta semana também, aconteceu nesta sexta-feira, que foi a posse de novos auxiliares do governador Marconi Perillo. Veja como foi. O governador Marconi Perillo empossou 4 novos auxiliares do governo. Um deles foi o presidente nacional do Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, Eduardo Machado. Ele, que já esteve no governo de Goiás, volta para assumir a Secretaria de Estado Extraordinária. Esse é um grande desafio. Nós sabemos que o Brasil, até em função da má distribuição do Pacto Federativo, o dinheiro se concentra no governo federal e essa distribuição para os estados ela é muito falha. Então nós estaremos atuando fortemente para trazer e viabilizar esses convênios. A Agência Brasil Central também está de novo presidente. Quem assumiu o cargo foi o economista Humberto Tanús. Eu acho que vai ser necessário algumas ações importantes para viabilizar. Eu acho que existe uma perspectiva muito boa, muito interessante para a área de comunicação do Estado, para a Agência Brasil Central. O advogado Henrique Tibúrcio deixou a Secretaria de Estado de Governo para assumir a Agência Goiana de Fomento. É um desafio instigante, porque é uma agência importante que participa diretamente do desenvolvimento do Estado, na geração de empregos, no impulso à economia, então é muito gratificante poder contribuir com isso. No lugar de Henrique Tibúrcio, Tairone Di Martino assumiu a Secretaria de Governo. Ele deixou o cargo de vereador por Goiânia. Eu quero contribuir para a população goiana no sentido de fazer os programas serem realizados de forma efetiva e estar dialogando o tempo todo com a população. O governador Marconi Perillo disse que vai precisar muito dos novos empossados e desejou-lhes boa sorte. Eu e o Dr. Zé Ayrton estamos felizes por termos nessas funções os 4 novos colegas de governo. Sejam muito bem-vindos e mãos à obra. Vamos ao trabalho, porque Goiás precisa se desenvolver cada vez mais. Muito obrigado. Boa sorte a todos eles, né? Como é que o senhor vê essa mudança? Eu acho que a mudança ela é salutar para acomodar companheiros que estão retornando para o governo. Alguns já desempenharam também papéis importantes em algumas pastas, tem essa rotatividade normal. É uma mini reformazinha que o governador fez para oxigenar alguns locais e acomodar outros que estão chegando. Acho importante. Tairone chegando, né? Chega junto com ele naturalmente também o segmento católico, né? Religioso da Igreja Católica. Exatamente, traz um peso muito forte com ele. Inclusive hoje a demonstração foi grande, inclusive com Dom Washington presente, vários padres de paróquias importantes aqui do estado lá presente. Então eu vejo que vai somar muito a vinda dele para o governo estadual. Vamos falar um pouco mais de Assembleia, rapidamente, antes de a gente falar de eleições municipais. Na última sessão, antes do recesso, deputados aprovaram a LDO para o ano de 2017. Veja como foi. Em segunda votação, os deputados aprovaram na sessão extraordinária desta quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017. Composta de diversos capítulos, a LDO apresenta as prioridades e metas da administração pública estadual, aponta as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano seguinte, prevê despesas com pessoal e encargos sociais,
trata da dívida pública estadual e versa sobre a política de aplicação dos recursos. A LDO ela vai dar do bolo orçamentário, daquilo que se espera arrecadar no ano que vem, o quanto vai para cada área do serviço público. Depois, no final do ano, vem a lei orçamentária que detalha em rubricas. E ano que vem, então, todo o exercício financeiro é empenhado e pago de acordo com a legislação anterior. As medidas que foram trabalhadas com a Sequiplan, com a secretária Ana Carla, nós sabemos que, de certa forma, há um enxugamento dentro dos cursos públicos. O governador Marconi antecipou essa crise que nós vivemos. Eu acho que essa crise está passando e logo nós teremos a benesse e com certeza, não só no segundo semestre, mas 2017, 2018, nós teremos um Estado melhor, uma União melhor. O senhor também tem esse otimismo, deputado? Tenho sim, Paulo. Na verdade, até na minha atividade que eu atuo, até nos meus negócios, eu tenho sentido já o otimismo. De mineração. Exatamente, né? E ligado, na verdade, mineração ligada ao agronegócio. Nós temos hoje um sentimento de otimismo muito maior. Nós temos observado que o Estado também começa a ter uma oxigenação. Nós tivemos agora, inclusive, fazer uma referência ao secretário Henrique Tiburcio, que nesses últimos dias na Secretaria de Governo fez um grande movimento para que as emendas parlamentares que estavam, muitas delas encalhadas, foram pagas, dando uma oxigenação para os prefeitos, consequentemente para a população, porque quando esse benefício chega, a população é quem ganha. Então, eu sinto que realmente nós começamos a ter um sentimento de que vamos ultrapassar com mais rapidez essa crise do que outros estados. E interessante que o trabalho da secretária da Fazenda, Ana Carla Abrão Costa, está sendo reconhecido, inclusive nacionalmente, né? Lá fora as pessoas já estão de olho no trabalho que ela vem fazendo aqui, juntamente com o governador Marconi Perillo. E que é um trabalho extremamente difícil. Ela assumiu uma pasta num momento de crise, que ela teve que se desdobrar para não criar uma insatisfação com aqueles que estão lá sempre pedindo, ao mesmo tempo dando contornos para que o Estado pudesse chegar em 2017. Lá atrás, ano passado, eu dizia, olha, o reflexo de tudo isso vai ser em 2016. Nós vamos sentir que todas aquelas medidas difíceis que foram adotadas lá atrás nos deram uma condição de chegar agora em 2016 com uma melhor condição para passarmos rapidamente dessa crise. Competência da secretária Ana Carla Abrão. 2016 também tem eleição municipal. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá. O senhor PSDB está bem de candidato? Bom, candidato é muito bom. O problema é que ainda a população não entendeu que ele é tão bom e por isso precisa ser mais conhecido, para que ele possa alavancar nas pesquisas. Mas fazer o candidato o que os senhores estão fazendo? Porque a eleição vai ser uma eleição de tiro curto, né, como está sendo dito. Esse é o grande desafio, não só do nosso candidato, mas dos candidatos que são da base... de tiro curto, né? Exatamente, chega logo. Exatamente. E os candidatos que são da base do governador Marconi, nenhum deles ganha uma projeção maior nas pesquisas. Então, esse é o grande desafio, fazer com que o Giuseppe seja mais conhecido da população. Não só aqueles programas que ele implantou, que ele trouxe de inovação enquanto ele foi secretário de gestão, secretário da Fazenda do nosso estado. Mas é importante que a população reconheça isso. Com isso, o que nós temos que fazer? Muitas reuniões, ele precisa andar mais, ele precisa se aproximar mais dos segmentos organizados, ele não tem preguiça, tem feito isso, mas é importante criar uma estratégia o mais rápido possível para que ele chegue na população mais carente, para que ele chegue nos bairros mais afastados e que ele se torne mais conhecido. O senhor dizia que me parece que tem reunião agora essa semana, é isso? Nós temos uma grande reunião para ele no dia 5, na terça-feira, se eu não me engano, vai ser uma grande reunião. Estamos mobilizando todos os vereadores, lideranças, os deputados que têm lideranças aqui na cidade, para que a gente possa dar uma injeção de ânimo nesse pessoal e para que ele possa efetivamente ter um boom aí para a população, né? Qual o principal adversário de Giuseppe Vecchi hoje? Delegado Valdir ou Iris Rezende, se ele for mesmo candidato a prefeito de Goiânia? Bom, na verdade, na nossa visão, nós precisamos focar e ir para o segundo turno. Hoje a gente entende que o Iris tem essa grande vantagem. Então nós precisamos focar realmente na candidatura do delegado Valdir para que a gente possa, apesar de achar que no momento em que formos para os debates, para a televisão, nós iremos ter um grande ganho
com a candidatura do Giuseppe, mas hoje nós precisamos tornar ele o mais conhecido possível, justamente por esse tiro curto que vai ser essa eleição. Por esse tiro curto, vocês pensam em uma grande união em torno de apenas uma candidatura? Eu vejo que hoje seria necessário. Eu defendia pulverizar mais candidaturas, porém hoje eu vejo que essa estratégia não está sendo eficaz, tendo em vista que os candidatos da base continuam atrás dos outros candidatos. Quer dizer, então é importante rever essa estratégia. Valdir não é da base? Não, eu acho que não. Hoje Vanderlan Cardoso é da base hoje? Hoje ele é próximo da base. Eu defendo que, obviamente, por ele ter estado, ele é um pouco independente, mas era importante ele estar mais próximo para que ele se criasse essa característica de ser um deputado da base. No entanto, essa semana teve um debate na rádio... Teve um debate na Rádio Sucesso, Paulo. Em que Vanderlan teve uma postura crítica em relação ao governo do Estado. É natural, talvez ele esteja entendendo que talvez pelas dificuldades que o Estado esteve passando e está passando, talvez criar essa independência seria bom. Não vejo que é positivo para ele não, porque amanhã, numa possível segundo turno, quem quer que esteja pode inviabilizar qualquer tipo de apoio. Então, não sei em um possível segundo turno, entre Íris e delegado Valdir, quem que o PSDB apoiaria? É muito difícil essa pergunta que você me faz. Viu? Eu tenho certeza que o Íris nós não apoiaríamos. Porém, o que vai acontecer com relação ao Valdir... Teria dificuldade de apoiar também. Seria difícil, né? Seria difícil. O PSDB seria difícil. Ele é um candidato que foi eleito, quer queira, quer não, pelo nosso partido. Acredito eu que ele ganhou muita projeção estando no PSDB, mesmo tendo uma votação expressiva. Porém, dadas suas questões particulares, ele preferiu sair, tomar outros caminhos. Mas ele nunca escondeu as críticas, né, que ele fazia ao partido. É porque ele queria ser candidato de qualquer forma, né? Na verdade, quando ele pediu para que fosse estabelecido prévias, foi também colocado, aí depois ele já disse que as prévias estavam marcadas, então, enfim, complicado, né, a gente fazer uma avaliação. Seria melhor com o Valdir do que com o Vec? As pesquisas mostram que o Valdir está melhor, mas eu duvido muito da gestão do delegado Valdir. Se você me perguntar o que é melhor, eu te pergunto de volta, quem você acha que administraria melhor a cidade de Goiânia, Valdir ou Vec? O senhor que está aqui para responder, eu estou para perguntar. Te respondo com a maior... Responda ao senhor, por favor. Com a maior tranquilidade. O Vec é um grande gestor. Eu não tenho dúvida que Goiânia ganharia muito com a sua gestão. Seria um prefeito extremamente capacitado, implantaria projetos importantes para a nossa cidade, traria um ar de gestão inovadora, uma pessoa estudada, capacitada. Eu tenho convicção disso. Agora, é lógico que a população precisa... Eu não acredito. O Valdir não teve experiência administrativa nenhuma. Foi apenas delegado de polícia. Não vejo nenhum projeto importante que ele trouxe, mesmo sendo deputado federal, para a cidade de Goiânia. Não traz nenhuma ideia, não vejo nenhum projeto dele na área de segurança pública no governo federal. Como que um candidato desse traria, seria bom para uma cidade que tem várias pastas, que não só a segurança pública, e que a segurança pública ele não apresentou nada de inovador no Congresso Nacional. A propósito disso, ele respondeu numa entrevista que ele nos concedeu semana passada, né, Rafael? Sim. Que ele está acostumado a lidar com todo tipo de gente, inclusive bandido. Ele disse mais ou menos assim, mas só que com muita ênfase. Pois é, mas eu acho que administrar não é você tratar com bandido. Administrar é você ter capacidade de você colocar pessoas que conheçam de cada pasta, trazer projetos que foram exitosos em outras cidades, fazer com que sua gestão modernize uma cidade. Nós temos uma cidade hoje que está precisando de um gestor eficiente. Então, eu não vejo essa característica no delegado Valdir. Se o senhor tivesse sido pesquisado por um desses institutos, né, que fazem periodicamente a avaliação do desempenho do prefeito Paulo Garcia, e perguntassem para o senhor que nota o senhor daria para essa gestão do prefeito, que nota o senhor daria? Eu daria nota 5. 5? Então tá bom, tá. Daria nota 5. Paulo é uma pessoa... O senhor não está tão descontente, então? Não, o Paulo é uma pessoa do bem. Eu estou falando da gestão. A gente nunca fala da pessoa, sempre da gestão. Então eu vejo que ele implantou algumas coisas interessantes na cidade, tem boa intenção, mas infelizmente ele pegou uma bomba a partir do momento que ele não pode administrar com quem ele gostaria.
ele ficou inviabilizado na sua gestão por ter feito os compromissos com o PMDB e o PMDB o deixou na mão. Essa briga agora que se estabeleceu entre ele e a administração de Iris Rezende que o antecedeu, quem deixou essa dívida para quem? Como é que o senhor vê essa questão? Paulo Garcia disse durante a prestação de contas dele, lá na Câmara de Vereadores dias atrás, que ele herdou uma dívida de 170 milhões originariamente e que hoje estaria avaliada em 300 e tantos milhões. Essa dívida, como é que o senhor vê esse jogo de empurra de dívida agora? Pois é, isso aí que tem que ser esclarecido, porque a partir do momento que eles eram irmãos, tava às mil maravilhas. A partir do momento que houve essa ruptura, um joga a dívida para o outro. Enfim, o problema maior vai ser para o Giuseppe quando assumir a prefeitura. Terá que sanar muita coisa, terá que resolver essas questões para colocar Goiânia nos trilhos novamente. Isso é otimismo. Sem dúvida, nós vamos ter certeza, o PSDB vai virar essa eleição e nós vamos ter, depois de muitos anos, uma gestão do PSDB, como foi uma gestão do ex-prefeito Nion Bernais, uma gestão que ficou na história dos goianienses. Tenho convicção que o Giuseppe assim o fará também. Tá bem. Deputado estadual José Witt, que é do PSDB, foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, vai exercer o cargo nos anos de 2017 e 2018. Por enquanto, ele continua como líder do governo naquela casa. Obrigado mais uma vez por ter vindo, parabéns mais uma vez. É uma pessoa do bem, né, Rafael? Que nós vamos indiscutivelmente, ter na direção da Assembleia Legislativa. Que o senhor tenha êxito lá. Muito obrigado, Paulo. Peço a Deus realmente para que me ilumine. Te agradeço novamente sempre a oportunidade de estar no seu programa. Para mim é uma satisfação sempre muito grande. Digo que você teve uma das maiores contratações do futebol goiano. Camisa 10, que é o Rafael, muito querido na Assembleia, muito competente e tem trazido grandes informações para a população através do seu trabalho. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Boa noite, seu camisa 10, parabéns, né? Rafael, eu não mereço tantos elogios assim. Já reconheci várias e várias vezes sem aqui dúvida, de público, Paulo. o talento, a competência do Rafael. Muito obrigado, Paulo, obrigado, deputado, e até o próximo programa. Ótima noite a todos. É isso, obrigado. Obrigado a você também pela companhia. Uma boa noite para você.